voltando pra seara política, a gente colocou aqui um tema bem atual que eu gostaria de ter a sua opinião, Duda, que é sobre o Dolly. Né, o Dolly, grande Dolly, né? O dólar tá batendo já, tá em 6 o dólar? Como já tá bateu em 7 já? A gente ainda tem permissão pra consultar isso no Google? Eu Ou sigo... já tiraram do ar? Hoje você coloca dólar, hoje aparece um link pra você clicar em outro, pra depois chegar no outro pra saber o verdadeiro valor, né? O dólar tá em queda, 6.040. Em queda, né? Em queda, tá baixinho, em pô. queda. Eu adoto a postura da Daniela Lima, que ela fala, se ficar em 6 tá bom. Se ficar em 6, tá bom. Então, tá em 6. Eu lembro. E assim, por conta desse dólar que tá agora, mas assim, o dólar tá bom. Não, o dólar tá R$6 e entenda como isso é bom. Isso, entenda. Ou como disse a Miriam Leitão esses dias, eu até separei. Inflação é alta, mas não está descontrolada. O dólar também não tá descontrolado. Isso, ele só tá alto, pô. Exato. E aí a gente teve, por conta desse pico gigantesco que o dólar bateu, vieram alguns memes do passado da turma da esquerda criticando o Bolsonaro porque o dólar tinha batido 4,20. E agora a gente tá em 6. Que delícia. Politicamente, Duda, e se você conseguir ainda estender para o cenário econômico, como que você enxerga o dólar nos dias de hoje com este número e o impacto disso na sociedade? Vai piorar? Vai ficar cada vez pior. Porque, vamos lá. Vamos falar do Bolsonaro, vamos recapitular um pouco. O Bolsonaro pegou e metade da gestão dele foi uma pandemia. Uma pandemia mundial que matou milhões de pessoas no mundo inteiro e que lascou com a economia de literalmente todos os países do planeta Terra. Todos. Alguns mais do que outros. O Brasil sofreu muito, obviamente, mas, que nem o Gabriel falou, o dólar estava a 4,20 por aí, na época da pandemia. E todo mundo falando que o Bolsonaro estava acabando com a economia do Brasil. Mesmo que tenham sido eles que falaram que a economia a gente via depois. Tudo bem, o Bolsonaro fez de tudo para não ter que ver depois. O que tinha como ver na hora, ele viu na hora. O que tinha como ver depois, infelizmente, não cabia a ele. Dólar a 4,20. Porque o mundo vai acabar, vai todo mundo explodir, porque o Bolsonaro tá arregaçando com a economia. Beleza. Falavam do preço do arroz, falavam do preço do combustível, falavam do preço da carne, falavam do preço do ovo, falavam do preço de tudo. E do preço do dólar. Aí você corta pra hoje. Temos pandemia? Não temos. Hoje em dia, quando você encontra alguém que tá com Covid, você pensa, nossa, a essa altura do campeonato você tá pegando Covid, cara? Não tinha como pegar outra coisa? Ninguém nem lembra. Sabe? Já faz tempo. Passou faz muito tempo. O dólar está muito mais alto, quase R$2 mais alto do que na época do Bolsonaro. A carne tá mais cara, o arroz tá mais caro, o ovo tá mais caro, o azeite tá mais caro, o combustível tá mais caro, tá tudo muito mais caro. 2 anos de gestão Lula foram piores pro Brasil do que 2 anos de uma pandemia mundial que matou milhões de pessoas. Como que pode um presidente ser pior para a economia de um país do que uma pandemia mundial que matou milhões de pessoas? Como que esse cara conseguiu realizar essa proeza? E vai piorar. Principalmente se a gente for falar agora dessa... Eu ia falar uma palavra com P, mas eu acho que não é muito bonito eu ficar falando essas coisas, né? Desse absurdo de dinheiro físico e de monitorar o Pix e de Drex. Vai piorar. As pessoas vão ficar cada vez mais lascadas, a economia do Brasil vai ficar cada vez pior. E vamos parar para olhar na questão do dólar. O Trump voltou. O Trump não vai ser aliado do Brasil porque o Lula tá aqui. Enquanto o Bolsonaro é convidado para a posse do Trump, o Lula é convidado para a posse do Maduro. Nada de novo sob o sol. Acontece que, com o Trump assumindo, a situação do Brasil vai piorar. Vai piorar porque com o Trump assumindo, o Lula e o governinho dele vai fazer questão de farpar cada vez mais. Assim como a Janja fez. Fuck you, Elon Musk. E o cara vai ser um dos mais altos nomes do governo Trump. Vai comprar o TikTok. Vai comprar o TikTok. Vai comprar o TikTok, já comprou o Twitter, agora o Zuckerberg já tá pendendo um pouquinho pro nosso lado. Então, assim, a situação vai ficar pior. Porque agora, até então, os Estados Unidos estavam meio que do nosso lado, porque era um governo de extremíssima esquerda.
Agora a gente cai, os Estados Unidos caem num governo de direita. O Brasil não vai se aliar. O Lula vai bater o pé. O Lula não vai na posse do Trump. Eu tenho certeza que ele não vai. A nossa situação com os Estados Unidos vai ficar cada vez pior e a nossa proximidade com as outras ditaduras da América Latina vai ficar cada vez maior. Então, sinceramente, amigo, é só ladeira abaixo. Estamos caminhando para uma Venezuela, é isso? Estamos caminhando para uma Venezuela. A gente tá caminhando. Principalmente se a gente for falar desse bagulho do Pix. Além do negócio do Pix, eu tenho até as matérias separadas aqui. Um monte de projeto de lei do PT para proibir circulação de dinheiro físico. Para ficar tudo no digital. Por quê? A gente pensa, tá, vai ter o negócio do Pix. Qual que é a nossa alternativa ao monitoramento do Pix? Dinheiro físico, certo? Vamos começar a movimentar dinheiro físico. As lojas vão começar a deixar de aceitar Pix. Vai tudo voltar pro como viviam os maias e astecas. Usando moeda de papel. Certo? Ok. Aí vem como é que chama o digníssimo? Reginaldo Lopes, do PT. Projeto de lei número 048 de 2015. É antigo essa merda. Esse plano tá rodando faz tempo. Produção e uso de cédula seria proibido em transações financeiras. O dinheiro físico seria mantido apenas para registro histórico. Tinha uma matéria nos Estados Unidos, eu não sei se qual influencer era, ou se era jornalista, que ele tava falando pra galera voltar a circular dinheiro. É. Uma campanha pra voltar a circular Justamente dinheiro. porque o governo consegue te monitorar menos. Sim. Você consegue desviar das taxas. Certo? Outro projeto de lei. Projeto de lei 6.721 de 2016 do Gilberto Nascimento, do PSC. Eliminação total das moedas físicas no Brasil em até 10 anos para transformar tudo em 100% digital. Ok, vamos lá. 10 anos pra transformar tudo em digital. Já é um absurdo por si só. Fica pior ainda quando você pensa, e o cara que mora lá no rincão do Nordeste? Esse cara vai fazer o quê? O cara que nunca viu um celular, que não sabe nem o que é Wi-Fi. Esse cara vai fazer o quê? O que a galera do pai dos pobres vai fazer por esse cara? Tem mais. PL 3951 de 2019, do Flávio Arnes, do PSB. Proíbe o uso de cédulas para transações acima de 10 mil. Boletos ou faturas acima de 5 mil também serão proibidos em dinheiro, forçando a identificação de quem paga e de quem recebe. A bicha veio preparada aqui, hein, malandro? Que isso, galera? Isso aí foi tirado do melhor gabinete da União Soviética. É, diretamente do... Nossa senhora, o Gorbachev que escreveu isso daqui. Tem o PLP 214 de 2020, do Paulo Ramos, do PDT, que limita a emissão de cédulas a R$20 ou menos. Não vai mais existir nota de 50, nota de 100 ou até a nota de 200. E tem mais coisa. Tem mais coisa. Tem mais a nota de 200, ela é um marco, eu nunca né? nem vi. Eu, sinceramente, nunca nem passou nenhuma pela minha mão. Pra mim é lenda urbana, mas... Então, assim, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E se você for ver, não é nada recente. Pô, tem projeto de lei aqui que eu citei de 2015, 2016. São coisas antigas. Que continuaram. Aí entrou o Bolsonaro, ficou 2019, 20, 21, 22. Pausou o plano, deu uma retardada no ritmo do plano. Agora que os caras voltaram e que eles estão com a corda toda porque eles sabem que não existe nada que possa ser feito pra impedir eles, porque qualquer coisa que a oposição fizer, o STF vai lá e vai falar que é inconstitucional e vai derrubar com uma canetada, porque dane-se a democracia. Eles estão com a corda toda, eles sabem que eles podem fazer o que eles quiserem. Então você tem o dólar subindo, porque o governo brasileiro não se dá bem com o governo americano e vai piorar, principalmente agora com o retorno do Trump. Porque o governo brasileiro tá de bracinho dado com as outras ditaduras da América Latina. Você tem o negócio do Pix de 5 mil, a taxação dos Pix de 5 mil. Que, porque não vai taxar, é só pra monitorar. Monitorar pra quê? Pra taxar. Uau, tem que ser muito gênio pra perceber isso. Não, isso vai atingir diretamente o trabalhador... Informal. Informal, exatamente. Mas eu discordo. O carinha, o tiozinho que vende milho na praia. Exatamente. Aí junto com isso vem o fim do dinheiro físico, a instauração do Drex. Tá tudo caminhando na mesma direção e tá tudo muito bem alinhado. Mas eu discordo, é só pra taxar a empresa. O consumidor final não vai ser taxado. É lógico, não. As blusinhas Não da se esqueçam Shein, disso. as blusinhas da Shein não estão sendo taxadas. Quem tá sendo taxado é a Shein. Entendeu? Então, assim, tá tudo caminhando, tá tudo muito alinhado, caminhando pra mesma direção pra ferrar com a economia do Brasil, pra dar cada vez mais poder na mão do Estado e na mão do governo, pra eles poderem controlar cada passo que a gente dá. Vamos dar um exemplo que parece um pouco de teoria da conspiração, mas que daqui a 10 anos vocês vão olhar pra mim e vão dizer que eu tô certa? O tal do RG Pet.
Pra fazer identificação pro teu cachorrinho, pro teu gatinho. Isso daí pra mim é total novidade. As mães de pet viram aquilo sendo anunciado e, ai, que lindo, eu vou fazer o RG do meu gatinho, dos meus 15 gatinhos. Vou fazer o RG de todos eles. Beleza. Quanto tempo vocês acham que vai levar pra você ter que pagar imposto em cima de cada bicho que você tiver? Porque você foi lá e você cadastrou eles, você registrou eles. Quanto tempo que vai levar pra você ter que pagar imposto em cima deles? Quanto tempo que vai levar com todo esse controle de transações financeiras que o governo Lula tá impondo, que daqui a pouco você pagou R$80 no pet shop, mas a gente viu que você não tem nenhum bicho cadastrado no seu CPF. Por que você gastou esse dinheiro no pet shop? Explica aí. É mais uma forma de controle. Não faz Por que sentido. você foi na Pets e comprou R$200 em ração se não tem nenhum gato registrado no teu CPF? Você tem algum gato que você não registrou e você não tá pagando imposto em cima dele por acaso? Entendeu? Aí vai cair na malha pet. Não, você vai ser um cara que sonega. Você vai ser um cara que sonega porque Sonega o pet. você não fez um RG pro teu pet e foi comprar ração pra ele. E aí descobriram que você está escondendo gatos no assoalho do seu apartamento. Que nem na Alemanha nazista. Você está escondendo cachorros no seu porão. Sabe? Então, é assim, é um exemplo do que vai acontecer. É um exemplo. Tá tudo caminhando nessa direção. Todos os projetos no que tange a economia dessa galera desses partidos de extrema esquerda são com relação a isso. A taxar mais e a aumentar o poder do Estado sobre as transações das pessoas. Portanto, você aumenta o poder do Estado sobre a vida das pessoas. É bizarro.